Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a gente está terminando o conteúdo da aula dessa unidade sobre os regimes populares e as ditaduras na América Latina. Então, para a gente prosseguir, continuar, tem alguns fatores importantes que a gente precisa tratar e retratar aí sobre isso. Ok? Bom, desses pontos importantes que a gente vai tratar, são dois, sendo o primeiro a Operação Condor, não é o Condor Supermercado, tá? É a Operação Condor, e a Revolução Cubana. Bom, sobre a Operação Condor, então, ou Plano Condor, ele é um sistema de troca de informações, né, entre uma troca de informações e de prisioneiros entre as ditaduras da Argentina, da Bolívia, do Brasil, do Chile, do Paraguai e do Uruguai. Sim, todos eles estavam ao mesmo tempo com ditaduras militares e eles trocavam tanto informações quanto prisioneiros entre eles. Essa aliança entre essas ditaduras, ela foi estabelecida formalmente, né? Teve um acordo entre elas formal já em 1975, mas ela já existia desde 1960. Obviamente, esse plano Condor, né, ele conta com o apoio dos Estados Unidos, né, ele tem essa objetificação de controlar tudo aqui, principalmente controlar os opositores, né, das ditaduras. Então, a Operação Condor, ela é nada mais nada menos, né, que consistia em uma cooperação dos serviços da inteligência de 6 países da América Latina, que foi isso que eu já acabei de falar para vocês, e que estavam, né, sob um regime ditatorial. Essa assistência era clandestina no primeiro momento e não precisava da autorização da justiça, ou seja, eles simplesmente trocavam a, os, os prisioneiros ou as informações de boa, assim, tá tranquilo, pode fazer à vontade. Essas ditaduras latino-americanas, elas tinham como objetivo, o principal, né, o combate ao comunismo, mas na hora que a gente vê a ditadura no Brasil, vocês vão entender um pouquinho sobre esse combate aí. Acho que a gente já viu até, né? Mas esse combate ao... Não, a gente vai ver na ditadura do Brasil. Esse combate ao comunismo era bem fictício, né? Era aquele famoso voz da cabeça deles e não em si algo real, algo mais perigoso, digamos assim. E qualquer oposição, e aí entra outro fator muito importante, que a gente vê a polarização política, né? Tudo que fosse contrário ao regime militar, não necessariamente que fosse de vertente de esquerda ou de socialista ou de comunista, mas tudo que fosse, tipo, qualquer pessoa que falasse, eu acho que a ditadura está errada, a partir desse momento essa pessoa era considerada de esquerda e comunista. Exatamente. Vamos supor que você está andando na rua, você vê naquela época, né, você viu algum membro do exército usando da força com uma criança ou um menor de idade e tudo mais, sendo que ele não fez nada e tal. Você viu todas as cenas ali e mesmo assim o militar ele usou a força. Se você falasse que aquilo estava errado, você era considerado de esquerda e um comunista, e isso você se prejudicaria tanto quanto a pessoa que já estava ali sofrendo. Bom, essas repressões, elas costumavam ser implacáveis, né? E isso incluía sequestro, tortura, assassinato, entre outras coisinhas. Mas era uma coisa muito comum em todas as ditaduras aqui na América Latina, a questão da tortura. E no Brasil também não foi diferente. Bom,
Embora, né, ela tenha se estabelecido, né, como de maneira formal em 1975, no Chile, por exemplo, durante a ditadura do Pinochet, já havia uma colaboração entre diversos serviços da inteligência do continente, né, do continente americano. Isso inclui Estados Unidos, inclui Brasil, inclui Argentina, Paraguai. E todas as embaixadas, por exemplo, embaixadas ou consulados dos países envolvidos, foi instalada uma via paralela de comunicação, né, e dessa forma os agentes ligados à Operação Condor não precisavam passar pelos canais oficiais de diplomacia, então eles poderiam ter uma comunicação direta com os outros países sem interferência de ninguém. Os Estados Unidos, por exemplo, eles se envolveram, né, obviamente, na implantação das ditaduras militares na América Latina. Em alguns casos, por exemplo, como no Chile, eles planejaram, né, e executaram a derrubada do Salvador Allende, que era até então presidente do Chile. E tudo isso acontecendo justamente pelo mesmo motivo de sempre, que é todo o período da Guerra Fria, onde os países foram divididos e classificados devido à sua orientação ideológica. Ou seja, qualquer país que flertasse ou tivesse ideais mais socialistas, mais de cunho mais social, né, eram taxados como países comunistas da União Soviética, e qualquer país que fosse mais libertário na economia, assim por diante, era considerado aliado dos estadunidenses, né? Bom, então tem essa polarização. Ou você é um ou você é outro, não tem meio termo. Não tinha, ai, mas eu acredito, não, nossa, ou é isso ou é aquilo, pronto, acabou. Tem conversa, não. Bom, e já nessa Operação Condor, né, os Estados Unidos eles contribuíram com toda a logística e conhecimento. Então eles forneciam equipamento, eles forneciam todo o aparato necessário para isso acontecer. Os militares eles acabavam se comunicando com uma espécie de telex, né, batizado de cordontel. O funcionamento foi ensinado pelos militares latino-americanos, pelo exército dos Estados Unidos, né, eles que ensinaram, nas escolas americanas lá no Panamá. Assim, a comunicação passava toda por ali. Obviamente, os Estados Unidos tinha todo o acesso, né, a essas comunicações. E é importante a gente lembrar, né, que essa instituição instruiu vários militares a torturar prisioneiros. Então a gente tem os Estados Unidos interferindo diretamente na vida social, política e econômica de todos os países da América Latina. E muitas vezes agindo até mandando os militares daqui torturarem os outros. Essa ajuda, né, na Operação Condor, ela vai durar até o governo do Jimmy Carter, né? E depois, quando o Jimmy Carter assume, os Estados Unidos vai dar o tchau. Agora que eu já fiz tudo que eu queria fazer, eu vou sair, porque se acabar isso, que vai acabar, a gente vai ficar como culpado. Mas a gente não foi culpado. É isso. Enfim. O Brasil, então, falando um pouquinho sobre o Brasil ele participa ativamente da criação da Operação Condor, né? E auxiliava os regimes militares vizinhos, né, na captura de muitos e muitos prisioneiros. Por outra parte, né, os militares brasileiros se encarregavam de reconhecer, né, elementos opositores que atravessavam também as fronteiras. Então, o Brasil ele agiu de forma direta muitas vezes. Como assim, pô? Seguinte, o Brasil estava envolvido até o fiapo de cabelo na Operação Condor.
ele denunciava e capturava muitos e muitos prisioneiros e ajudava a capturar prisioneiros no país dos outros. O Brasil estava até o pescoço de lama. Pessoal, na próxima aula a gente continua falando disso, tem muita coisa para falar ainda. E é isso, beleza? Até!